Olá pessoal, vamos resolver juntos uma questão da banca VUNESP, caiu no concurso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para a área administrativa em 2023. A questão tem o seguinte enunciado: uma empresa mudou de endereço e todos os seus 500 funcionários empacotaram seus próprios pertences e os levaram para o novo prédio. Essa mudança levou 4 dias e os funcionários tinham números diferentes de caixas a serem transportadas, que não necessariamente foram levadas em um mesmo dia. No primeiro dia, uma parte dos funcionários transportou cada uma de suas caixas. No segundo dia, 20% dos funcionários que ainda não havia transportado caixas transportou 2 caixas cada. No terceiro dia, 30% de quem já havia transportado uma caixa transportou mais uma caixa e 40% de quem já havia transportado 2 caixas transportou mais 2 caixas. No último dia, faltavam apenas as 300 caixas dos 160 funcionários que ainda não tinham transportado caixa alguma. O total de caixas transportadas nesses 4 dias foi: letra A, 765, letra B, 802, letra C, 654, letra D, 691, letra E, 728. Vamos iniciar estipulando que no primeiro dia, X funcionários levaram uma caixa, porque eu não sei qual é o número de funcionários que levou uma única caixa no primeiro dia. Então, vou assumir que essa quantidade é igual a X. A partir disso, tenho condições de designar o número de pessoas que ainda não tinham levado caixas no segundo dia. Se eu tenho um total de 500 funcionários e X funcionários levaram uma caixa no primeiro dia, quer dizer então que 500 menos X é o número de funcionários que ainda não haviam levado caixa alguma no segundo dia. É o total menos os que levaram caixas no primeiro dia. Existe mais uma informação no enunciado que é muito importante para a nossa solução. Vou marcar de amarelo no texto para que vocês acompanhem comigo. No último dia, faltavam apenas as 300 caixas dos 160 funcionários que ainda não tinham transportado caixa alguma. Isso quer dizer que se 160 funcionários não haviam transportado caixas, então, se são 500, 340 transportou algum tipo de caixa, porque 500 menos 160, que não transportou nada, é igual a 340, que de fato transportou alguma caixa. Essas 3 ideias são fundamentais para a nossa solução. Antes de prosseguir, quero chamar sua atenção para o seguinte aspecto. Ao contar a quantidade de funcionários que já haviam levado alguma caixa, é necessário considerar apenas o primeiro dia e o segundo dia, porque no terceiro dia essas pessoas começam a se repetir. Por isso eu não vou considerar por enquanto as informações do terceiro dia, apenas as informações referentes ao número de pessoas que trabalharam carregando caixas no primeiro dia e ao número de pessoas que trabalharam carregando caixas no segundo dia. Esse quantitativo deverá ser equivalente a todas as pessoas que trabalharam, que carregaram caixas. Então vamos equacionar da seguinte forma: X pessoas carregando uma caixa no primeiro dia, mais 20% de 500 menos X, que é o número de pessoas que trabalham carregando caixas no segundo dia. Quando eu junto essas duas quantidades, o total tem que ser igual a 340 funcionários, que são aqueles que transportaram algum tipo de caixa. Portanto, X mais 20% de 500 menos X tem que ser igual a 340. Fazendo os cálculos, eu tenho X mais 20% de 500, que é 100, menos 20% de X, que é 2x sobre 10, tudo isso igual a 340. Deixando as letras do lado esquerdo e os números do lado direito, eu tenho X menos 2x sobre 10 igual a 340 menos 100. Tirando o MMC e fazendo os cálculos, eu vou ter 10x menos 2x sobre 10 igual a 240. O 10 está dividindo, passa para o lado direito multiplicando, eu vou ter 8x igual a 2.400, o que resulta em x igual a 300. Assim, eu já concluí que a quantidade de funcionários que levaram uma única caixa no primeiro dia é igual a 300. E a quantidade de funcionários que levaram 2 caixas no segundo dia vai ser 20% de 500 menos 300, 20% de 200. Agora eu vou calcular o número de caixas transportadas nos 4 dias. Vou colocar a tabela marcando o dia e o cálculo do número de caixas. No primeiro dia, uma parte dos funcionários transportou cada uma de suas caixas.
Como são 300 funcionários trabalhando, logo carregaram 300 caixas. No segundo dia, 20% dos funcionários que ainda não havia transportado caixas, transportou 2 caixas. Dia 2, 20% de 500 menos 300, vezes 2. 20% de 500 menos x dá o total de funcionários. Cada funcionário leva 2 caixas, por isso eu estou multiplicando por 2. Resultado dessa conta vai ser igual a 80, porque 20% de 200 é igual a 40 e 40 vezes 2 é igual a 80. No terceiro dia, disse o seguinte no enunciado: 30% de quem já havia transportado uma caixa transportou mais uma. Então, eu vou calcular 30% de 300 e multiplicar por 1. E depois, 40% de quem já havia transportado 2 caixas, vou calcular 40% de 20% de 500 menos 300 e vou multiplicar isso tudo por 2. E vou juntar. Vamos fazer essa conta com calma. 30% de 300 mais 40% de 20% de 500 menos 300 vezes 2. 30% de 300 dá 90. 90 vezes 1 deu 90. Está aqui, ó, 90. 40% de 20% de 200, vamos fazer as contas. 20% de 200, 40. 40% de 40, 16. 16 vezes 2, 32. 90 mais 32 é igual a 122. Agora, no quarto dia, foi dito no enunciado que no último dia faltavam apenas 300 caixas. Então, mais 300 caixas transportadas no último dia por aqueles 160 funcionários que ainda não tinham transportado caixa alguma. Somando todos os resultados, eu tenho 300 mais 80 mais 122 mais 300, resultando em 802 caixas, o que me permite assinalar a resposta correta no item B.